A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria muito que você ouvisse esta mensagem pregada no templo da Assembleia de Deus, Amor e Vida. Por certo, Deus vai falar muito ao seu coração. E nos siga nas nossas redes sociais e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um forte abraço. Lucas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, versículos de número 11 até o versículo de número 15. Amém? Nós vamos ser aqui esta noite breve e espero que Deus fale poderosamente ao coração de todos os irmãos. Amém? Esse é o desejo. Meu desejo é que Deus fale poderosamente através de tua santa palavra aos nossos corações. Lucas, capítulo 7. Dá um tempo aí para os irmãos pegarem a Bíblia, acharem o texto. Amém? Diz assim, tem como título O Filho da Viúva de Naim. O Filho da Viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que os nossos corações estejam abertos esta noite para ouvirmos a voz do Senhor, para recebermos a palavra do nosso Deus. Amém? Os versículos de número 11 e o versículo de número 12, nestes dois textos, vai mostrar e vai ficar claro para todos nós aqui duas multidões. Uma que saía de Naim. Esta que saía de Naim, saía um cortejo fúnebre, onde com certeza havia dor, havia tristeza, havia aflição e havia angústia. E a outra multidão entrava em Naim, que era liderada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e diga-se aqui de passagem, autor da vida. Então nós vamos ver, no texto bíblico, dois agrupamentos: o agrupamento da morte e o agrupamento da vida. Dois grupos se encontrando. De início aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já quer mostrar duas coisas e que eu chamo a sua atenção esta noite, querido e amado irmão, ouvinte da palavra de Deus. Duas lições Jesus quer ensinar. A primeira delas é que a esperança, guarde isso no seu coração,
A esperança brota do desespero. É a primeira lição que nós aprendemos aqui com o encontro destes dois agrupamentos. É que a esperança brota do desespero. E a segunda lição que nós já aprendemos aqui no texto bíblico é que o cenário de dor converte-se em cenário de alegria. Vou repetir para você. O cenário de dor converte-se em um cenário de alegria. Amém? O versículo de número 13 vai dizer o seguinte: e vendo-a, presta atenção, eu quero esta noite falar de forma até pausada, para que você possa entender e absorver o máximo daquilo que Deus tem para falar conosco esta noite. O versículo de número 13, ele diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia. Ora, irmãos, diante destes dois agrupamentos, diante da multidão aflita, angustiada, uma multidão tomada pela dor, que seguia em um cortejo fúnebre, e uma outra multidão liderada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, autor da vida, o texto vai mostrar que estas duas multidões se encontram. E o versículo 13 vai mostrar um detalhe de grande importância, que diante daquelas multidões, diante daquele agrupamento de pessoas, diz que o Senhor viu aquela viúva. O texto mostra e me chama muito a atenção quando diz: vendo-a o Senhor. Ora, o texto vai mostrar uma mulher viúva, que saía para enterrar não seu esposo, mas o seu filho. E diga-se de passagem aqui esta noite, o seu filho único, o único filho desta mulher. Ou seja, seguindo naquela multidão aflita, angustiada, uma multidão de dor, aquele agrupamento de pessoas, ela estava deixando a sua esperança para trás, estava indo sepultar o seu filho. Aquele esquife carrega não só apenas o corpo de seu filho, mas carregava a sua esperança, carregava o seu futuro. Ou seja, nas entrelinhas aqui desse texto bíblico, vai mostrar que o mundo desta mulher havia desabado. E é neste momento em que aquela multidão estava reunida, aglomerada, é neste momento que Jesus consegue visualizar, diante daquele quadro de dor, diante daquele quadro de aflição, diante daquele quadro de angústia, Jesus, no meio daquela multidão, consegue visualizar aquela viúva, ver aquela mulher. Observe que o texto bíblico diz: e vendo-a o Senhor. Jesus distingue aquela mulher das demais pessoas que estavam ali, provavelmente também se lamentando e também chorando. Jesus, ele sabe que a dor que ela está sentindo é algo diferente, é algo destruidor, era algo avassalador, é maior do que todas as dores de que alguma pessoa ali pudesse estar enfrentando, sentindo. Era maior a dor daquela mulher,
era uma dor maior do que de todas as demais pessoas que ali estavam. Eu quero chamar a tua atenção esta noite, meu querido e amado irmão, você agora que está ouvindo a palavra de Deus, eu quero dizer que Jesus ainda hoje enxerga a nossa dor, a minha dor, a tua dor, a nossa aflição, aquilo que muitas vezes traz angústia. O Senhor conhece, o Senhor está vendo, aleluia. Existe um Deus que se importa conosco. Havia, na época de Jesus, na época dos próprios apóstolos, uma questão. Algumas pessoas, na época dos apóstolos, não conseguiam compreender e entender por que o Deus dos cristãos, o Deus que era anunciado, era pregado, era um Deus que se importava tanto com as pessoas, visto que, naquela época, o Deus grego era um Deus inerte, era um Deus que não se importava com o ser humano, e havia uma questão na mentalidade de algumas pessoas daquela época, porque não conseguiam entender e compreender como é que poderia existir um Deus que se importava com o ser humano, um Deus que estava pronto para acolher, um Deus que era misericordioso, bondoso, um Deus que se inclinava para ouvir as lamentações, o clamor do povo, enfim, um Deus que se importava. Isso gerava uma certa perturbação e confusão na mente dos gregos. Eles não compreendiam isto. Mas existe um Deus que se importa, sim. O Deus da Bíblia é um Deus vivo. O Deus que nós servimos, que nós adoramos, é um Deus de misericórdia, é um Deus compassivo, é um Deus que vê, é um Deus que se importa, é um Deus que enxuga as lágrimas. E diz o texto que vendo o Senhor, o Senhor, Deus está vendo as suas dificuldades, meu irmão. Deus está vendo as provações, as lutas que você está enfrentando. Deus está vendo tudo. Aleluia. Outra coisa interessante me chama a atenção nesse texto bíblico. Ainda no versículo de número 13 diz: e vendo-a o Senhor, diz o texto, vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Segunda coisa, Jesus vendo aquela mulher, diz o texto que moveu-se de íntima compaixão por ela. Esta mulher era viúva, estava enlutada. Esta mulher, curioso que ela não pede nada. O interessante é que diante daquela multidão ela não esperava nada. E ela não pede nada a ninguém. Por quê? Porque ela estava completamente mergulhada em sua dor. Ela perdeu o seu filho. Havia perdido o seu marido. E agora perde o seu único filho. O filho que provavelmente iria sustentá-la. O filho que provavelmente ela havia depositado a confiança, as esperanças estavam depositadas no seu filho, no seu único filho, este jovem do texto bíblico. Então esta mulher estava mergulhada. Imagina que tragédia para esta mulher, Imagina a dor, a angústia no coração desta mulher. Que tragédia! Perder o filho já é uma tragédia. Agora perder o único filho é uma tragédia ainda maior, em dobro. Diz que esta mulher estava mergulhada na sua dor. Mas Jesus,
a enxerga na sua dor. Exatamente no momento de angústia, de aflição, Jesus olha, Jesus enxerga aquela mulher. E diz ainda que Jesus não apenas olha, enxerga esta viúva no meio daquela multidão, mas o texto diz algo lindo. Diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Você sabe o que é isso? Íntima compaixão. Quando nós desfolhamos os evangelhos, nós vamos ver várias vezes em que o Senhor sentiu compaixão de outras pessoas. Jesus sentiu compaixão dos necessitados. Jesus sentiu compaixão dos enfermos. Jesus sentiu compaixão dos pobres, dos órfãos, das viúvas. E diz o texto que ele moveu-se de íntima compaixão. Íntima compaixão significa sentir a dor do outro. Jesus sentiu a dor daquela mulher. Jesus sentiu a aflição daquela mulher. Jesus sentiu na pele a angústia que tomava conta da alma, a aflição na alma, no coração daquela mulher. Diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Eu quero te dizer, querido e amado irmão, que o Deus que nós servimos, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nosso Deus não muda. E ainda hoje, Jesus, ele nos vê em nossas aflições. E o interessante é que, além de nos ver, Jesus nos consola no meio da tempestade. Nos consola em meio às dores e às angústias desta vida. Deus sabe o que nós estamos passando. Deus sabe o que eu passo, o que você passa, Deus sabe. Deus conhece, Jesus conhece a nossa realidade. E digo mais ainda, Jesus ele se identifica conosco, se identifica com o nosso sofrimento. Isso é mover-se de íntima compaixão. Mas o texto não para por aí. Diz o versículo 3 que ele viu aquela mulher. Ao ver aquela mulher, ele foi movido de uma íntima compaixão. E Jesus disse-lhe àquela mulher: mulher, não chores. Não chores. Mas como assim? Funeral é lugar de choro. Funeral é lugar de dor. Para alguns, funeral é um lugar de desespero. É um lugar de angústia para a alma. Lugar onde as pessoas se desesperam. Outras desmaiam. Outras necessitam de socorro. Mas como não chorar num funeral? Porque a morte traz dor e sofrimento. Imagine, a morte em si, ela traz dor e sofrimento. Agora, ainda mais a morte de um filho, do seu único filho. E Jesus chega naquele funeral e diz: ei, mulher, não chores. Quando Jesus diz para aquela mulher assim, não chores, essas palavras vieram do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que estas palavras ditas pelo Mestre não foram palavras de ordem, não, mas foram palavras de consolo, palavras de conforto. Jesus mostra aqui a compaixão do seu Pai Celeste para esta mulher. É isto que ele faz.
o mesmo que tem poder para estancar as lágrimas, presta atenção, é o mesmo que tem poder para colocar um ponto final na causa do nosso choro. Você está entendendo? O mesmo Deus que tem poder para estancar as lágrimas. Jesus poderia ali para aquela mulher, naquele momento, estancar as lágrimas dela. Mas Jesus se aproxima e diz: não chores. Primeiro, Jesus se preocupa em consolar, em confortar um coração angustiado, um coração dilacerado, um coração partido, destruído, esmiuçado. Poderia estancar as lágrimas, mas ele preferiu trazer paz, consolo, conforto ao coração daquela mulher. E o mesmo Deus, preste atenção aqui esta noite, o mesmo Deus que tem poder para colocar um ponto final na nossa causa, é o mesmo Deus que esta noite coloca um ponto final no teu choro, na tua aflição, na tua angústia. Aleluia. Ei, confie no Senhor. Entregue, eu gosto desse texto bíblico, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Confie no Senhor, aleluia. Deposite as suas dificuldades, aquilo que traz angústia, deposite aos pés do Senhor. Ei, eu quero ser boca de Deus esta noite para a tua família, para a tua vida, para dizer aqui, aleluia, dizer esta noite para você: ei, Deus vai trazer consolo e conforto ao teu coração esta noite. Deus põe um ponto final às tuas lágrimas. É hoje, aleluia. Versículo 14 diz, hoje eu caminho para o final, diz o versículo 14, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te, aleluia. Levanta-te, aleluia, glória ao nome de Jesus. O interessante é que Jesus aqui, ele não se afasta, Diz o versículo 14, chegando-se, tocou o esquife. Jesus poderia simplesmente, como ele fez, consolar aquela mulher, ter dito: mulher, não chore. Talvez o coração daquela mulher tenha sido invadido por uma paz, por uma alegria que só Jesus, só o autor da vida pode dar. E poderia ter virado as costas e ter seguido com a multidão e os discípulos que o acompanhavam. Mas Jesus preferiu ali parar, chegar-se próximo ao esquife, e diz o texto que ele tocou. Jesus chega mais perto, Jesus toca o esquife, ele para os que conduziam o enterro e carregava o morto, ele parou a cerimônia fúnebre, Jesus parou o enterro. Eu quero te dizer esta noite, meu querido e amado irmão, existem pessoas cujos projetos, sonhos, família, saúde, vida espiritual estão seguindo no cortejo fúnebre, pronto para ser sepultado. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida esta noite, aleluia. O Senhor que parou esse cortejo fúnebre, registrado aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 7,
é o mesmo Deus que esta noite para o cortejo fúnebre da sua vida espiritual. É o mesmo Jesus que para este cortejo fúnebre e diz: não vai ser sepultado os sonhos, não serão sepultados os projetos, a família não vai ser sepultada, a saúde não vai ser sepultada, a vida espiritual não vai ser sepultada. O mesmo Deus que parou o funeral, Ele para o funeral da tua vida esta noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E diz o texto que Jesus chama o morto, aí aqui ele dá uma ordem. Agora ele dá uma ordem, e ele diz: levanta-te. Aleluia! Levanta-te. Irmãos, não era qualquer um que estava ali. Era o autor da vida. Quem estava ali era a ressurreição e a vida. Quem estava ali naquele cortejo fúnebre era aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Quem deu ordem aqui não foi qualquer um, foi o nosso Senhor Jesus. Ele para o cortejo e diz: levanta-te. E a morte escutou a voz, porque a morte tem que escutar a voz do mestre. Aleluia. Porque quando Jesus chega, meu irmão, a morte bate em retirada. Quando Jesus chega, a última palavra é a dele. Aleluia. A última palavra não é da morte, a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ele ergue a voz, para e diz: levanta-te. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola aos Coríntios, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Não tem, irmãos. Aleluia. Não tem. Jesus é o autor e dono da vida. Versículo 15 diz: eu quero encerrar esta noite, esta mensagem. Versículo 15 diz: e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Que coisa linda, irmãos. Irmãos, a situação dessa mulher era séria. Era séria porque ela havia perdido seu marido, viúva. Era séria porque ela havia perdido o seu filho. O seu único filho morreu. E quando terminasse o enterro, as pessoas que acompanharam aquele cortejo fúnebre iam embora. Cada um retornaria para a sua casa. E provavelmente esta mulher ficaria sozinha e sem dinheiro, a menos que um familiar lhe auxiliasse. O futuro desta mulher seria um futuro triste. Provavelmente ela teria que mendigar nas estradas daquela cidade. Mas quando Jesus, preste atenção, quando Jesus parou o enterro, e quando o mestre ordenou que o jovem levantasse, e a vida entrou nele, e ele assentou-se e começou a falar, a situação daquela viúva mudou completamente. Aquela mulher que não tinha esperança, passou a ter a esperança. A esperança voltou a brilhar no coração daquela mãe. O impossível tornou-se realidade. Eu quero te dizer esta noite, querido e amado irmão, que o Deus que nós servimos é um Deus especialista em restituição. Aleluia. Eu não sou pregador,
nem adepto da teologia da prosperidade, nem do triunfalismo. Não sou. Mas eu não posso negar que à luz da palavra de Deus, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é especialista em restituição. E se você crê esta noite, Deus está restituindo a sua vida. Se você crer nesta noite, Deus está restituindo o seu lar. Se você crer esta noite, Deus está restituindo a sua saúde, a sua vida espiritual, está restituindo a vida do seu esposo, da sua esposa, a vida dos seus filhos. Nosso Deus é um Deus especialista em restituição. Aleluia, aleluia. Querido e amado irmão, o momento que nós estamos vivenciando, não só no Brasil, mas o mundo afora, o momento em que o mundo está vivenciando, preste atenção, nós iremos levantar ainda bem mais forte. Nós levantaremos bem mais forte diante de toda essa situação, de todo esse caos. Levantaremos mais fortes ainda, mais íntimos de Deus, mais próximos de Deus, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, entendendo o valor da vida, irmãos. Aleluia. Levantaremos mais fortes ainda para a glória do Senhor. Não desanime, irmãos. Fique firme, persevere, busque ao Senhor, junte a sua família, ore, clame ao Senhor, busque a presença do Senhor. Aleluia. E o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e toda a sua família. Deus nos abençoe.